Eu estava meditando aqui, pedindo para Deus uma orientação sobre uma palavra, e me veio sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. Babilônia era, na época, como se fosse um país, que na verdade hoje é um local, era um grande território a Babilônia, que constitui hoje a Palestina, Iraque, Israel, o Líbano e a Síria. São 5 países que compunham a Babilônia: Israel, Iraque, Palestina, o Líbano e a Síria. Babilônia era conhecido como terra de ninguém. Sabe, legalize total. Muita adoração a coisas que só trazia destruição. Assim como nós 24 horas atrás, buscando coisas que só traziam destruição, né? Veja o que Deus diz a palavra aqui pra gente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar aos sátrapas, aos prefeitos, governantes, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A todos os oficiais ele chamou para que se prostrassem e adorassem a estátua que ele havia levantado. De modo que se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem. Então o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som das trombetas, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar diante e não adorar será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do cítara, do saltério, de toda sorte de música, prostraram-se todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Havia Misael, Ananias, e o outro era por nome de Beltesazar, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. No mesmo instante chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus, e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de foles, e toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhe, pois, Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que não vos servis aos meus deuses, nem adorais as estátuas de ouro que levantei? Agora, se, pois, estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, do saltério, da cítara, da harpa, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Se estão prontos para a hora que vocês ouvirem o som tocando, se prostrar, isso vai ser bom. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar-te das minhas mãos? Fazendo um pouco caso de Deus. Quem é o Deus que vai te livrar das minhas mãos? Sou eu quem dou ordem, sou eu que mando. Um mero homem, um mero ser criado por Deus, querendo se fazer maior do que Deus. Quem é vocês? Qual que é o Deus de vocês que vai te livrar da minha mão? Coitado dele. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor, disseram: não necessitamos de te responder a esse negócio. Ou seja, os caras nem se preocuparam. Ó, rei, com todo respeito, não vou nem responder. Você não sabe com quem você está mexendo. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que escarnece daquele que é ungido por Deus. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode livrar-nos dele, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que era de costume. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para que os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, suas vestes, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, que a chama de fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram tementes a Deus, servos de Deus. Beltesazar, Misael e Ananias, amigos de Daniel. E o rei fez a estátua e ordenou: toda hora que vocês ouvirem um barulho, vocês vão ter que adorar, todo mundo, todos vão ter que adorar. Aquele que não adorar a minha imagem será lançado na fornalha. E de fato houve o tocar do som das trombetas, da cítara, da harpa, da gaita de foles, e eles ficaram na deles. Não, eu não vou me prostrar diante desses deuses. Eu não vou me prostrar diante da imagem que ele constituiu, a estátua que ele constituiu, que ele mandou construir. Porque diz a palavra de Deus, lá em Mateus, capítulo 4, somente a Deus prestará culto. Quando Jesus foi tentado no deserto: não tentarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. E o rei Nabucodonosor falou para eles: eu vou dar uma dica para vocês, ou vocês se prostram e adoram a minha imagem, senão vai ficar pequeno para vocês. E eles falaram: não vamos. Aí o rei Nabucodonosor, na mesma hora, o semblante dele se enfureceu. O quê? Como era costume dizer no Antigo Testamento, está buscando ocasião contra mim? Aquece a fornalha 7 vezes mais.
Foram lá no termostato, lá do Brastemp. Pá! Agora atai eles. Pega a própria túnica deles, a roupa, amarra eles e joga para dentro. De fato o fizeram. Jogaram para dentro. Era tão grande o calor, que a chama que saía, o calor que saía dali, queimou e matou aqueles que jogaram os caras lá dentro. E de fato foram jogados. Mas olha só. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens dentro da fornalha de fogo, sem nenhum dano? E o aspecto desses homens não foram... Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: sim, ó rei, é verdade. E eles lhes disse: eu porém vejo 4 homens que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, glória a Deus. E ele falou: o quê? Mas não é possível. O que é aquilo que eu estou vendo ali dentro? E ele olhou, eles caminhando. A única coisa que aconteceu foi eles serem desatados, desamarrados. E passeavam no meio das chamas, no meio do fogo. Só que ele olhou e ficou indignado. Ele falou: mas peraí, não foi 3 que a gente jogou lá dentro? Eu estou muito louco, chapado, eu estou vendo 4 caras lá. Jesus se fazia presente. O 4º homem era Jesus ali, ó. Quantas vezes você não esteve numa fornalha de fogo e o 4º homem estava do seu lado protegendo a tua vida? Quantas vezes o inimigo da tua vida, Nabucodonosor, o inimigo, querendo fazer o papel de Deus, queria dar cabo da tua vida? Quantas vezes ele não colocou você numa fornalha de fogo? Olha os livramentos que você teve. Olha por onde você passou, o vale da sombra e da morte. Por toda a tua caminhada, toda a tua peregrinação, e o 4º homem estava do seu lado. É por isso que você está aqui hoje. Por isso que você está aqui hoje. Muitas vezes, o inimigo ele lança manjares para a gente se prostrar diante daquilo. Você se prostrar diante de uma substância. Você se prostrar diante de um gole. Você se humilhar pedindo mais uma. Você se humilhar pedindo só mais uma dose. Essa é a fornalha que o inimigo colocava você. O inimigo querendo ver você se prostrar diante da substância. Diante dos manjares do mundo. Diante da humilhação. Muitas vezes, situação de morte, você passou e não era para você estar aqui hoje. Porque a fornalha, ela tinha 7 vezes mais chama para acabar com a tua vida. Mas o 4º homem estava do seu lado. É por isso que você está aqui hoje. Veja bem. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre eles, sobre os seus corpos. Nem um só cabelo de suas cabeças havia sido queimado. Nem os seus mantos se mudaram. Nem o cheiro do fogo passara sobre eles. Algumas traduções dizem que nem cheiro de fumaça eles tinham. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos do que servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um novo decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas desfeitas em monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego pela província de Babilônia. Depois eu pego. Veja bem, aquele que se achava na condição de fazer o papel de Deus, o próprio inimigo, Nabucodonosor, ele mesmo mudou a concepção dele, passou a adorar o verdadeiro Deus, depois de ter visto a obra de Deus ali na vida deles. Não havia Deus que não pudesse salvar. Não havia Deus que pudesse fazer o que Deus, o verdadeiro Deus, fez ali na vida deles. E ele lançou um novo decreto. E ele também passou a crer nesse Deus. Para quem não sabe, Nabucodonosor, ele chegou num grau de arrogância, prepotência, soberba, tão grande, adorando ao dinheiro, não existindo Deus na vida dele, que ele ficou durante anos como um animal de 4, com pelos, com orelha, com rabo, ruminando, para que ele acreditasse e reconhecesse Deus como o verdadeiro Deus. Ele pastou durante muitos anos, se não me engano foram 4 ou 7 anos, alguém pode me dar essa ajuda? 7 anos. 7 anos de 4, que nem um jumento. E aí, depois de 7 anos, quando ele reconheceu a Deus como Deus, ele voltou a ser rei. E a Bíblia fala que o reino dele foi muito mais próspero depois disso, porque ele teve que reconhecer a Deus na vida dele. Você que teve perdas na tua vida, reconheça a Deus. Para de pastar na mão do inimigo. Está pastando, fulano está pastando, é daí que vem esse ditado. Tá colhendo, né? Está passando dificuldade, para não falar a palavra na íntegra, porque é uma espiritualidade, né? Fulano está pastando. Reconheça Deus, para Ele te exaltar. Ele vai te dar muito mais do que Ele tirou. Ele permitiu que você perdesse, não te tirou, para você reconhecer Deus na tua vida. Ele reconheceu a Deus. Muitos virão e afrontarão. Muitos virão e escarnecerão. Muitos virão e tirarão sarro. Mas do mesmo jeito que ele honrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não fizeram como o inimigo queria, ele vai fazer com a tua vida. Ele faz com a minha vida. Não retroceda, não se dobre diante daquilo que não é Deus. Não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Buscai primeiro as coisas do alto, o reino de Deus e a sua justiça. E Deus vai fazer maravilhas. E aqueles que te apontavam o dedo, que tiravam sarro de você, vão reconhecer Deus pela tua vida, pelo teu testemunho. Muitos virão a Deus. É isso que ele fala pra gente nessa manhã. Porque ai daquele que zombar do ungido de Deus. A Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. É isso que a gente tem que fazer. Com autoridade. É bater o pé. Que o inimigo tem que estar como estrado nos nossos pés. É desse jeito. A Bíblia fala que a gente tem que matar cobra, serpente e escorpião. Abaixo do nosso pé. E é assim que tem que ser. E é assim que vai ser na tua vida. Com autoridade. Que vem do alto. Amém, rapaziada? Amém. Podemos dar uma salva de palmas?